amigas. Essa é a segunda edição do programa Opinião Comunista e hoje, 21 de janeiro de 2021. E hoje o tema aqui dessa segunda edição do nosso programa é Direito dos Trabalhadores. Essa é uma programação desenvolvida pelo PCdoB Curitiba, mais diretamente organizada pelas bases de bairros do PCdoB da capital do Paraná. Base Bairro Alto, base Santa Cândida e base Boa Vista. Quero agradecer a presença dos companheiros, dos camaradas, aliás, que estão conosco neste debate de hoje, vão nos ajudar a fazer esse debate. Todos eles membros do partido, dois aqui de Curitiba, que é o Ivandenir e a Maria Adriana, e o camarada da velha guarda nossa, do passado, do partido aí, a velha guarda, que foi lá para Rio Grande do Sul, que já era a terra dele, e a gente conseguiu trazer ele para esse debate de hoje. Então, satisfação, Marcelo Silva. Mas antes da satisfação que você vai falar para nós, a gente ouviu. Maria Adriana, por favor, começa por você a apresentação. Tá, joia. Então, uma boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite aos camaradas. Então, é uma alegria estar novamente com vocês nesse espaço de discussão. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade e vamos conversar, né? Vamos ter hoje um bom diálogo, espero que todos participem, as pessoas que estiverem nos acompanhando, espero que participem, deem a sua opinião, conversem, mandem suas perguntas, que nós estamos aqui para conversar. Maravilha, Maria Adriana. Marcelo Silva, advogado trabalhista, assessor sindical, e membro também do partido, da organização do partido lá da capital do Rio Grande do Sul. Por favor, camarada Marcelo. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer reencontrar os meus amigos do Paraná, em especial o Maia, para mim é o Carlão, né, o meu querido amigo Carlão, Ivandenir, que eu conheci militando na UJS, no Paraná ainda, né, um jovem advogado, hoje um jovem advogado, né, prazer, Maria Adriana. Eu sou Marcelo Silva, sou advogado trabalhista, atuo assessorando entidades sindicais de trabalhadores no Rio Grande do Sul e em outros estados. A categoria dos trabalhadores da movimentação de mercadorias em geral é uma categoria muito importante e talvez uma das maiores bases proletárias do nosso país, né, que tem uma lei que regula suas atividades em caráter especial, e estou aqui para contribuir com o debate, né, e dentro das minhas capacidades. Muito bem, camarada Marcelo Silva. Ivandenir Pereira, advogado também, advogado trabalhista e também membro do PCdoB. Eu não apresentei direito a nossa Maria Adriana, ela é assistente social, não é isso? E também membro do partido aqui. E dirigente lá da base do Bairro Alto, aqui de Curitiba. Ivandenir Pereira. Sobre o que você estava dizendo. Mas eu, repetindo aqui, eu quero parabenizar a iniciativa, mais uma vez, do Carlos Maia, de estar nos proporcionando esse espaço para debatermos ideias, saudar a camarada Maria Adriana, que representa não só as mulheres dentro do PCdoB, mas sim uma militante, um atuante na vida política da sociedade paranaense, sociedade curitibana em especial, e saudar também o grande doutor Marcelo Silva, que nos inspira e, com a sua competente conhecimento da área do direito, tende a enriquecer muito o nosso debate. Então, vamos tentar, da melhor forma possível, construir a discussão sobre um tema tão complicado, como eu disse, que eu considero que a perca dos direitos trabalhistas, que os trabalhadores, de forma geral, sofreram com essa última reforma reforma trabalhista. Então é isso por enquanto. Bem, pessoal, eu não preciso apresentar, mas vou apresentar também um quinto componente nosso aqui, que é o camarada aqui, que está acompanhando a nossa live, Karl Marx.
Ele está presente aqui também, pessoal. Então, opinião comunista. Essa é a opinião do partido, mais precisamente dos camaradas que compõem essa organização comunista no Brasil. O tema de hoje, pessoal, é direito dos trabalhadores. Como é que a gente está vendo esse processo todo? No momento onde o Brasil, né, a gente está vivendo, e a classe trabalhadora sofre ataque diretamente de dois inimigos que a gente observa aí, muito bem colocados, e que arrasa não só os trabalhadores, mas toda a sociedade em geral, o povo brasileiro e o mundo também. Mais precisamente aqui no Brasil, um deles é o Covid-19, né, que está chegando cada vez se expandindo mais, lamentavelmente. E o segundo inimigo da classe trabalhadora, do povo em geral, é Jair Messias Bolsonaro. Então, essas duas situações colocam, né, o Brasil numa situação lamentável. No que tange a nós falarmos sobre a classe trabalhadora, a gente percebe que o Covid, o coronavírus, chega no momento, né, de uma forma avassaladora, no momento onde também os ataques à classe trabalhadora vêm de uma forma avassaladora. Bolsonaro, com suas reformas, já tinha iniciado também pelo outro golpista anterior, Michel Temer, que já tinha iniciado também o processo da reforma. O Bolsonaro chega também rasgando com essa situação toda, né, que deixa mais ainda fragilizado o povo trabalhador. Eu quero iniciar, então, para fazer uma conversa sobre isso aí, expondo o seu ponto de vista, para nos contar a quantas andas o direito dos trabalhadores nesse momento tão terrível para a classe trabalhadora no Brasil. Por favor, então, Marcelo Silva. Pois é, Carlão. É uma situação extremamente lamentável. A partir da reforma trabalhista, nós tivemos a supressão de mais de 100 artigos da nossa CLT e, em especial, um ataque frontal à organização dos trabalhadores, à organização e sustentação dos sindicatos, ao contato dos trabalhadores com as suas entidades sindicais, no momento da rescisão, no momento mais difícil em que o trabalhador enfrenta, que é o momento quando ele perde o emprego. Antigamente, era obrigatório, nos contratos de trabalho acima de 1 ano, a homologação no sindicato. Isso era previsto no artigo 477 da CLT. Pois bem, o que acontece é que, após a reforma trabalhista, a homologação no sindicato deixa de ser obrigatória. Com isso, há o esvaziamento dos sindicatos, que já vinham há um longo período de tempo sofrendo um sucateamento com as dificuldades que já eram impostas paulatinamente à organização do trabalhador, seja através de perseguições que vinham acontecendo contra a arrecadação dos sindicatos, as contribuições definidas pelas Assembleias Gerais, mas que hoje acabou virando lei, isso acabou virando lei, foi extinto a contribuição sindical. Extinta por quê? Extinta a obrigatoriedade da contribuição sindical, e a contribuição sindical era a grande forma de sustentação dos sindicatos, onde todos os trabalhadores que eram componentes de uma categoria profissional, eles contribuíam com a entidade. Para quê? Para que a entidade pudesse ter uma assessoria jurídica, pudesse ter uma assessoria técnica na elaboração das normas coletivas, nas negociações coletivas. Há uma disparidade muito grande quando vai se fazer uma negociação coletiva. De um lado tem o empresariado, tem a classe patronal, com as suas assessorias técnicas, com economistas, com, enfim, contadores, auditores, com pessoas qualificadas para trazer subsídio ao patrão fazer a negociação coletiva. E os sindicatos, sem arrecadação, ficam a ver navios, ficam com muita dificuldade. Hoje, muitos sindicatos de trabalhadores sequer têm condição de manter um departamento jurídico.
para poder atender os trabalhadores e poder assessorar as diretorias sindicais em relação às negociações salariais. O que a gente vê hoje é o sucateamento dos sindicatos, muitos sindicatos fechando as portas, muitos sindicatos sem condição de continuar atendendo, porque a contribuição foi retirada. Muitos trabalhadores têm dificuldade de acessar os sindicatos, e não é porque os sindicatos fecham as portas, não é porque os sindicatos não querem o trabalhador lá, é porque muitas vezes os trabalhadores sofrem pressões dos seus empregadores para que não acessem o sindicato, para que não cheguem nos sindicatos, para que não se associem. Quando se associam, às vezes eles sofrem pressão para se desassociar. Enfim, práticas antissindicais são disseminadas pelo país hoje, e nós estamos lutando muito para que os trabalhadores possam continuar sendo atendidos e sustentar as negociações coletivas. O que antes era, de certa forma, até banal, que era tu conquistar, numa negociação coletiva, uma reposição salarial através do INPC, hoje, quando o sindicato consegue isso, nós estamos comemorando e jogando foguete. Aumento real em salários, muito difícil de acontecer. Muito difícil, porque as negociações acabaram recrudescendo muito. E o pior de tudo, muitos trabalhadores estão sendo induzidos a não precisa contribuir com o sindicato, porque vocês vão ter dissídio de qualquer jeito. O sindicato tem que fazer o dissídio, o sindicato tem que atender. Mas atender de que forma? Sem condições econômicas, sem condição de se sustentar, sem condição de muitas vezes manter uma sede. Eu atendo sindicatos, por exemplo, de diversos tamanhos, de diversas potências. Tem sindicatos que eu já vi fecharem as portas e que faziam um trabalho maravilhoso com as suas categorias, mas que não têm condições de se manter. Às vezes com quadros reduzidos de associados, até porque também o trabalhador está sofrendo as consequências dessa reforma com o desemprego, com a precarização do trabalho, com a redução dos salários. Muitas vezes o trabalhador até quer contribuir, quer participar, mas ele não tem condições econômicas. Então, esse governo, na verdade, quando a gente fala esse governo, não é só o Bolsonaro, né? Vem lá do Temer. A partir do Michel Temer, houve um ataque aos sindicatos nunca visto na história do Brasil. O Brasil, nem a ditadura militar, que foi o pior período, o período mais absurdo que nós vivemos no nosso país, e que, infelizmente, esse sujeito aí, que eu não gosto de dizer o nome, que, infelizmente, foi eleito para governar o país, faz louvores àquele período, né? Nem eles tiveram a coragem de atacar os sindicatos da forma como foi atacado. E o pior de tudo é que vai à contramão dos países mais desenvolvidos. Nos países mais desenvolvidos do mundo, o sindicalismo e os sindicatos são fortalecidos. Por quê? Porque o sindicato, além de defender o trabalhador, ele exerce um papel regulador na economia. Ele regula as relações de trabalho, as relações salariais, e regula as condições de trabalho e a questão social do trabalho, que é muito importante. Quando o sindicato senta à mesa de negociação com a classe patronal, é formulada uma lei, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, que regula todo um setor econômico. As boas empresas, as empresas que são cumpridoras das suas obrigações, não tem problema nenhum com o sindicato de trabalhador. A empresa que respeita o trabalhador, que respeita o ser humano, que respeita a mulher, que respeita o homem trabalhador, que respeita o jovem trabalhador, ela não tem problema nenhum, ela não tem passivo trabalhista. Isso também é outra fábula que inventaram, né?
dizendo que os sindicatos são máquinas de fazer processos, que os sindicatos são máquinas de criar processos contra as empresas. Isso não é verdade. Eu trabalho com sindicatos há 24 anos. E os sindicatos efetivamente representativos dos trabalhadores, eles buscam soluções que preservam o trabalho e preservam a renda e preservam, inclusive, os bons empregadores. Porque o mau empregador é que tem medo do sindicato. O mau empregador é que tem medo da justiça do trabalho. E, pasmem, pelo menos até a reforma trabalhista, esse é um dado concreto, não chegava a 10, 20, no máximo 20% dos trabalhadores que eram dispensados e que recebiam o auxílio do sindicato nas suas homologações, que ajuizavam ações. Menos de 10% das homologações nos sindicatos é que viravam alguma reclamatória trabalhista. Os outros 90% não eram. E muitas vezes era resolvido no próprio setor de homologação do sindicato eventuais diferenças, eventuais equívocos que aconteciam na rescisão dos trabalhadores. A sociedade tinha a sua organização, tinha as suas formas de solução. A nossa própria CLT tem os métodos de solução de conflitos com organizações paritárias. Por exemplo, a Comissão de Conciliação Prévia, composta entre patrões e empregados, que buscam a solução dos conflitos, a mediação, né, a própria solução voluntária dos conflitos trabalhistas. Isso acontecia. E as coisas andavam, e a sociedade andava, e o emprego existia. Com a reforma trabalhista, o que nós tivemos? Precarização do trabalho, precarização do emprego, não houve aumento das ofertas de postos de trabalho, muito pelo contrário. Hoje nós vivemos uma situação calamitosa no país, agravada por essa pandemia terrível, que ceifou mais de 200 mil vidas no Brasil, por conta da irresponsabilidade desse governo. E nós temos a classe trabalhadora acuada, num momento muito difícil. Eu acredito que a solução, principalmente das questões em que envolvem os direitos dos trabalhadores, é através da mobilização da classe trabalhadora, junto aos seus sindicatos, junto às suas organizações, buscando o esclarecimento e a mobilização e organização para que a gente possa fazer a retomada da situação do nosso país para uma situação melhor. Eu acredito muito que nas próximas eleições o povo já experimentou o remédio amargo, né? E agora vai ter que tomar consciência. Nós somos contra todas essas alterações que aconteceram na CLT, em especial o ataque às organizações dos trabalhadores, porque sem uma organização forte, sem que os trabalhadores estejam mobilizados, sem que os trabalhadores consigam ter acesso a direitos sociais mínimos, nós não temos como falar num país que vai progredir, um país que vai avançar, que vai melhorar. Os melhores tempos do nosso país foram vividos antes desses governos, né, Michel Temer e o outro, né, que eu não gosto de citar nem o nome. Está claro, está visto, né? Nós pagamos a dívida externa, nós atingimos o pleno emprego, e eu acredito que nós podemos retomar isso. Eu tenho muita esperança. Muito bem, Marcelo. Maria Adriana, por favor. Então, fica claro que o enfraquecimento dos sindicatos, né, é enfraquecer o trabalhador, né? Como o Marcelo muito bem falou, muito bem colocou para nós, né? Uma fala brilhante do Marcelo, assim, que
que nos traz a refletir cada vez mais sobre realmente essas organizações de sindicato, o coletivo do trabalhador. A partir do momento que isso é enfraquecido, o trabalhador enfraquece também. Achei interessante quando o Marcelo falou que nem na época do regime militar, né, tiveram essa audácia, a coragem de mexer nos sindicatos, né? E nem na época do regime militar teve a ousadia de extinguir o Ministério do Trabalho, né? Coisa que esse governo fez, né? Então, a gente vê que está claro, super claro que é um desmonte mesmo do direito do trabalhador. Sem dúvida, essa reforma trabalhista de 2017, já no governo Temer, traz uma precarização enorme, enorme nos postos de trabalho, e um retrocesso, né, de todos os direitos aí que foram conquistados por nós, trabalhadores. Às vezes, o trabalhador brasileiro, ele esquece que os direitos foram conquistados. O trabalhador não ganhou nenhum direito de bandeja, né? Nenhum governo bonzinho foi lá e falou, a partir de agora vocês vão ter direito a isso, né? Então, foi a base de luta, a base de muito sacrifício. E, às vezes, o trabalhador, ele esquece que esses direitos foram conquistados e que a gente precisa lutar para continuar. O nosso presidente, né? Quer dizer, eu também, Marcelo, não gosto de falar o nome dessa criatura, essa criatura abjeta que está aí governando o nosso país. Ele tem uma das frases que eu detesto, né? Eu detesto todas as frases dele. Essa é uma das que acho que cabe aqui, quando ele fala, né? Ou se tem emprego ou tem direitos, né? Então, ele meio que encosta o trabalhador na parede e fala, você quer ter emprego ou você quer ter direito? Aí, num contexto de desemprego, de precarização, de tudo, o trabalhador acaba compactuando com esse pensamento. E eu acho que nós, comunistas, né, eu acho que esse meio que nós estamos aqui, esse veículo que nós estamos aqui hoje conversando, dialogando, é realmente para tentar sensibilizar aí a consciência do trabalhador e dizer para ele que, olha, nós somos comunistas e queremos dizer para você que é preciso ter direitos e é preciso ter emprego também, né? Você não pode embarcar nessa onda neoliberal desse governo que diz, olha, você vai ter que escolher, ou você tem emprego ou você tem direito. O que é isso, né? Peraí, não é bem assim. Então, são muitos desafios que estão postos aí para nós, trabalhadores, né? E que bom, né, Maia e Vandenir, que nós estamos aqui, né, Marcelo, podendo falar para o povo, podendo falar para o trabalhador, olha, você não pode compactuar com isso que está aí, o sindicato tem que ser fortalecido. O sindicato enfraqueceu, você enfraquece também. Vamos pensar no coletivo. A gente tem aí políticas neoliberais que querem dizer, olha, você tem que se esforçar, ou a questão do individualismo, né? E a gente sabe que é no coletivo que a gente vai progredir, que a gente vai enfrentar, vai resistir a isso aí que está posto. E os sindicatos têm um papel fundamental nessa questão, né? Obrigado, Maria Adriana. Fazendo aqui uma correção, hoje é dia 20 de janeiro, eu falei dia 21. Eu quero dizer o seguinte, pessoal, agradecer aqui a Neuza Leitão, que está nos saudando lá pelo Facebook, e a Sidneia Costa Curta. Muito importante o debate desse tema, importante tema. Eu fui procurar hoje, pessoal, camaradas, eu fui procurar ontem, hoje fui dar mais uma olhada, desde ontem estou procurando temas relacionados à luta dos trabalhadores, ao direito dos trabalhadores, até para a gente dar uma aprofundada mais no debate de hoje que a gente ia fazer. E eu encontrei poucos, não sei se vocês perceberam isso, poucas no Google, poucos assuntos relacionados ao tema. E eu estava vendo que eles eram mais antigos, de 1 ano, 2 anos, mas não está tendo debate sobre direito dos trabalhadores nos últimos 6 meses, 7 meses. E o que é pior, pessoal, eu vi algumas coisas no Google, no YouTube, de empresários, essas pessoas que fazem essas apresentações de direito
da cidadania, direito do consumidor, debatendo o direito dos trabalhadores. Olha só, pessoal, isso é muito preocupante quando a gente está vendo um refluxo das entidades sindicais, das lideranças sindicais em fazer o debate junto à classe trabalhadora no seu dia a dia, e pelas redes sociais não estão conseguindo, não estão entrando nesse meio. Obviamente que tem, claro, existe sim, se a gente procurar, encontra, mas o que está aparecendo mais ainda é a classe média fazendo debate sobre direitos trabalhistas. Isso é muito preocupante. Está lá no Google, está lá no YouTube, uma galera lá, você vai ver a opinião de um playboy, cara engravatadinho, falando sobre direitos dos trabalhadores. Então é isso, pessoal. Quero passar para o nosso Ivan Denir. Eu quero começar a minha intervenção um pouco sobre o que você estava falando aí. E é importante porque parece um problema meio singelo, ou talvez até digamos assim, um incômodo que se tenha em ver um engravatado, alguém que se diz microempresário, empresário, investidor, um coach, que agora virou moda, né? Falando sobre o tema, mas a bem da verdade é que essa reforma trabalhista, em especial, que decorre diretamente do golpe que foi dado sobre a Dilma lá em 2016, ela é parte da fatura desse golpe. É importante que a gente não perca de vista isso. Ela vem de uma derrocada de direitos que se dão com a derrubada do governo, que era um governo de centro-esquerda, apoiado em grande parte pelos partidos de esquerda e com forte participação popular, que era o governo da Dilma, com todas as dificuldades, mas era um governo, era o nosso governo, era o governo possível à época. A partir disso, com a assumida do golpista, do Michel Temer, a fatura foi cobrada e veio a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, como bem falou o doutor Marcelo, tirou mais de 100 itens, que eram 100 direitos que os trabalhadores tinham assegurados na CLT. Esses direitos eram diretos e indiretos. Alguns eram mais objetivos, como, por exemplo, olha, no mínimo você tem que ter 1 hora de almoço. Agora não mais, agora você pode ter meia hora de almoço. Como é que você combina isso? O patrão combina contigo. Você não precisa mais sindicato, porque esse é o objetivo central. É explorar o máximo possível os trabalhadores, e isso só é possível enfraquecendo a estrutura de luta, de representação dos trabalhadores, que são os sindicatos. Então, a reforma trabalhista, de um lado, a do Michel Temer, ela foi muito importante para o grande capital, e esse é um ponto que eu quero destacar, para o grande capital ela foi muito importante, porque ela enfraquece a estrutura sindical no país, inclusive acabando com a contribuição sindical compulsória, que tinha setores, inclusive do movimento sindical, que erroneamente insistem em apoiar essa política, dizendo que não, o sindicato tem que se bancar exclusivamente com a contribuição sindical. Mas num momento tão baixo de consciência de classe, exigir isso é um erro estratégico. Voltando à questão da reforma trabalhista, então, de um lado, tinha a importante missão de enfraquecer a estrutura dos trabalhadores e, de outro, precarizar ainda mais as relações de trabalho, atendendo principalmente ao grande capital, especialmente ao exportador. Porque, vejam, tem muito pequeno empresário, médio empresário, que compra como se fosse a melhor coisa, a coisa mais interessante, a melhor coisa do mundo, que agora ele vai poder explorar melhor, digamos assim, seus trabalhadores. Não vai ter um custo menor, ele vai poder que o sujeito trabalhe mais e ele pague menos. Esse é o resumo da ópera. Mas isso é um dos maiores erros possíveis dos pequenos e médios empresários embarcarem nessa. Porque pequeno e médio empresário, de forma geral, depende do mercado consumidor interno. E se há precarização do trabalho, se desde a reforma trabalhista, que foi prometido que ia acabar com os 6 milhões de desempregados, nós temos hoje, oficialmente, 15 milhões de desempregados, aonde está o mercado consumidor? O mercado consumidor tem franca queda, o mercado consumidor interno. E os pequenos e médios empresários que saem apoiando a reforma, que saem apoiando essa modernização da relação de trabalho, não fazem as contas mais básicas. Para quem eles vão vender? Eles vão vender para quem? Essa é a questão. Então, eu primeiro faço essa provocação e passo a palavra aos demais companheiros. E essa massa de desempregados, né, Ivan Denir,
Eu quero ver também a opinião dos dois camaradas que atuam diretamente pela legislação trabalhista aí. Como é que está essa coisa? Não, primeiro a situação me parece que quando foi feita foi garantido através da pressão que os sindicatos fizeram, as centrais sindicais, e a Câmara de Deputados fez essa intervenção junto ao Rodrigo Maia, os partidos de esquerda também, conseguiram fazer que triplicasse o valor do auxílio emergencial para a Covid, né? Porque se não fosse isso, coisa ruim lá, estava apresentando R$200 mensais como ajuda para o pessoal dos trabalhadores receberem aí na pandemia. E teve quase 100 milhões de pessoas que fizeram requerimento lá e conseguiu passar 50 milhões. Isso demonstra, sinaliza que existem 50 milhões de pessoas em situação precária, né? E com mais 35 milhões, parece, que estão ali que não foram catalogados, que ficaram de fora dessa primeira leva aí, nesse processo todo. Ou seja, 85 milhões de trabalhadores em condições de penúria, no momento terrível que a gente vive. E queria ouvir a opinião de vocês três, então. Como é que a gente vê esse segundo momento? Vai ter pressão para que esse pessoal possa vir a receber a segunda, ou seja, continue recebendo essa ajuda emergencial, porque daí é um caos, né, generalizado. Essa coisa de consumo existe e o povo na miséria desgraçada. E ainda sobre o efeito dessa coisa que o Ivanir falou, o que se negociar com o patrão fica acima do que estava nas leis trabalhistas. Quer dizer, como é que um trabalhador vai poder fazer esse trabalho, esse debate com o patrão, se não tiver sindicatos, e os sindicatos enfraquecidos? Então, é uma situação de extrema relevância, de dificuldade para a classe trabalhadora, com milhões de desempregados, e o que trabalha não consegue fazer a negociação, porque os sindicatos estão fragilizados. Mais uma rodada, essa rodada um pouco menor, para a gente fazer um bate-papo, um bate-volta aí, pessoal. Vamos lá, Marcelo Silva. O que o Ivanir coloca é muito importante. Quando não tem salário, não tem renda, não há consumo. Não tem como as pessoas comprarem, consumirem. E a economia vai se enfraquecendo cada vez mais e prova está a situação que a gente está se encontrando hoje no país, né? 1 quilo de arroz, um saco de 5 quilos de arroz, aproximadamente 35, 40 reais. Né? O feijão, em alguns lugares, até 10 reais um saco de feijão. Né? O óleo, aproximadamente, pelo menos aqui em Porto Alegre, em torno de 8,50, uma garrafa de óleo. Sul, hein, doutor Marcelo? Para nós que somos do Sul, a carne a 30 reais, 40 reais, é o fim dos tempos. A carne virou artigo de luxo, né? Absurdo, completo, né? E a qualidade cada vez pior, diga-se de passagem, né? Quer dizer, hoje o trabalhador tem dificuldade de acessar itens básicos. Para vocês terem uma ideia, assim, eu vou falar da categoria que eu majoritariamente assessoro. Eu atendo trabalhadores de telecomunicações em Pernambuco e Alagoas, mas atendo os movimentadores de mercadorias no Rio Grande do Sul, também em Pernambuco, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Bahia. Em todos esses lugares, o serviço caiu e a movimentação de mercadorias em geral é a primeira categoria a sentir os sintomas, seja do progresso, seja do regresso. Para vocês terem uma ideia, aqui em Porto Alegre, nós tínhamos 1.500 trabalhadores dia intermediados pelo sindicato. Os sindicatos de movimentação fazem intermediação de mão de obra de trabalhadores avulsos e representam também os trabalhadores empregados. Até mais ou menos próximo ali a 2014, que foi quando, na verdade, começaram as dificuldades econômicas,
o sindicato tinha só aqui aproximadamente em torno de 1.500 homens dia, trabalhando como avulso fora os empregados. Nós tínhamos pleno emprego. As empresas procuravam o sindicato pedindo mão de obra, nós tínhamos dificuldade de conseguir trabalhadores, porque os trabalhadores estavam todos bem empregados, seja como empregado, seja como trabalhador avulso. Hoje, isso reduziu a 1/5. Nós temos aqui na região metropolitana de Porto Alegre verdadeiros fantasmas, lugares onde antes existiam a instalação de diversas empresas logísticas, empresas de movimentação de carga. Esses lugares estão abandonados, fechados, verdadeiros parques de Porto Seco, enfim, de lugares onde as empresas locavam galpões para o depósito de mercadoria. Então, quando tu reduz o depósito, o armazenamento de mercadoria, significa que houve o desaquecimento da economia. Reduziu a circulação de produtos, a produção reduziu, a circulação de mercadoria reduziu, porque o consumo reduziu. Hoje o trabalhador tem dificuldade, o que outrora o trabalhador se preocupava em para onde eu vou viajar esse ano, nas férias com a minha família, qual carro que eu vou comprar com o dinheiro do meu 13º, não era assim? Há pouco tempo atrás. Hoje é como que eu vou comprar 1 quilo de feijão? O que eu vou dar para os meus filhos comerem? Será que eu vou conseguir comprar carne? Carne virou artigo de luxo. Né? Hoje, principalmente os gaúchos, os paranaenses, estão, acho que quase que desenvolvendo métodos de fazer churrasco com ovo, né? Ou legume, enquanto dá. Porque, infelizmente, esse governo nos levou a essa situação. Eu acho que somente com a mobilização popular, com a mobilização dos sindicatos, com a organização dos trabalhadores e a conscientização da classe trabalhadora, primeiro de que ela é proletária, não é porque tu conseguiu comprar um carro, que tu tem um bom celular, né, que tu tem um conforto melhor, que foi conquistado através dos governos da classe trabalhadora, é que tu deixou de ser proletário. A classe trabalhadora tem que voltar para ela, ter consciência de classe e compreender de que somente com organização e mobilização que nós vamos conseguir vencer essa batalha, essa situação que nós estamos vivendo. E o Partido Comunista do Brasil tem um papel fundamental nisso como vanguarda da classe trabalhadora. Mas também tem que fazer a sua autocrítica, tem que fazer um planejamento estratégico de mobilização e organização dos movimentos sociais, não só o movimento sindical, o movimento comunitário, o movimento das mulheres, o movimento negro. A gente tem visto absurdos acontecendo, principalmente aqui no sul do Brasil, né? Recentemente, em Porto Alegre, houve o assassinato, né, de um senhor trabalhador, o Beto, né, na sede do Carrefour, aqui em Porto Alegre, onde ele foi barbaramente assassinado por seguranças do estabelecimento, sem razão nenhuma. Ele não fez nada, ele não fez nenhum tipo de agressão, ele não ofendeu ninguém, e os caras simplesmente saltaram para cima dele, assim como outras pessoas também foram assassinadas nesse meio tempo, também, né? E parece que a gente está vivendo um retrocesso, um recrudescimento das relações humanas, e isso é muito, muito triste. O que a gente tem que buscar, principalmente o Partido Comunista do Brasil, é organizar os movimentos comunitários, é voltar a intervir através da sua militância na organização dos trabalhadores e mostrar e discutir, trazer à discussão essas questões importantes.
sem emprego, sem renda, sem condição mínima de alcançar os produtos básicos para alimentação, o trabalhador não tem condição de subsistência, infelizmente. Isso aí, Marcelo. Agradecer aqui também a Cir Bueno. É muito triste ver os trabalhadores comemorarem o desmonte dos sindicatos. Os trabalhadores comemorando o desmonte do sindicato. É incrível, né? Eu estava lembrando agora dessa coisa do preço da carne e tal. Você vai nos açougues, ontem mesmo eu estava vendo no açougue perto de casa, aqui no bairro da Boa Vista, a exposição de pé de frango. Isso existia muito nos anos 80, o Marcelo lembra disso, o Ivanir mais ainda. Nos 80 era costa de frango, se encontrava costas de frango, e era até bom com molhinho, né? Ficava bacana. Nunca mais encontrou, era só sobrecoxa e tal, essas coisas todas. Mas agora está botando pé de frango, e ele separa metade daquela prateleira lá para colocar os pés de frango. E aí eu falando com uma pessoa que estava ali comprando também, ela dizendo, uma trabalhadora, uma pessoa, uma mulher, dizendo, mas isso é muito bom, R$11,49 pé de frango. Pois é, está mais caro que a coxa e sobrecoxa, a asinha, coxinha de asa. De qualquer forma, ela dizendo, ela não perdia a pompa ainda, dizia, não, mas isso é muito bom, porque é culinária gourmet. E ela tentando me convencer, dizendo, não, mas isso é bom, porque a gente vai se alimentar melhor, né, comendo pé de frango. Eu não perde a pose, né? E a Maramá, outra camarada nossa que nos acompanha aqui, nos segue sempre aí junto ao nosso programa Opinião Comunista, ela dizendo, boa noite, sou de São Bernardo do Campo, cidade dos trabalhadores lá, das montadoras, né, do presidente Lula também. Ela trabalha na empresa há 28 anos, numa fábrica. A reforma trabalhista é um coquetel de maldades para o trabalhador, onde trabalho, as horas extras se transformaram em banco de horas, e perdemos vários outros benefícios desde 2017. Sem sindicato, o trabalhador não tem voz. Essa coisa do banco de horas também, eu quero que vocês comentem na sequência. Não se paga mais hora extra, vai tudo para o banco de horas. Ivanir, por favor. Eu estava mostrando ali uma foto, eu achei tão incrível que eu resolvi bater uma foto. É costelinha de frango. Você já imaginou ser chamado para um churrasco de costelinha de frango a R$11,49? É brincadeira, gente. Nós estamos chegando no limite. Eu realmente acredito que nós estamos chegando no limite. E eu acho que, em parte significativa desse subida absurda que está havendo no custo de vida para as pessoas, tem a ver com o que o Marcelo está dizendo para nós, que é como a logística foi afetada, como a produção está sendo acarretada, não só pelo Covid, mas pela desorganização da economia. Nós vimos a ascensão de um palhaço e um larápio. Um palhaço na presidência da República e um larápio como ministro da Economia. É um sujeito dos mais desqualificados que existe, esse atual ministro da Economia. Gente, eu fiquei pasmo. Quando, uma vez vencida a eleição, o Paulo Guedes, esse sujeito, esse larápio, esse espertalhão do mercado financeiro, foi chamado dentro da Câmara de Deputados para discutir a lei orçamentária. E ele disse que não ia, deu uma entrevista todo pomposo, porque ele não tinha nada a ver com aquilo, que ele assumiu o governo em janeiro. Sendo que a lei é justamente sobre o ano seguinte. É um total desconhecimento, um total despreparo que essa gente, ela vai na arrogância, na prepotência, no meme, na piadinha, tentando esconder o total despreparo na mão de uma corja de gente tão despreparada que nós estamos atualmente, que é bem por aí mesmo, Marcelo. Eu acho que a gente precisa de muita mobilização para reverter essa situação no geral e especialmente no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, na minha opinião, a tarefa é dobrada, porque nós temos décadas de propaganda contra o sindicato. Eu acho que isso que o Assir, que está nos ouvindo aí, traz é um pouco isso. Teve trabalhador que comemora o fim do sindicato, porque acha que o sindicato é um espaço de vagabundo, de pilantra, de pelego,
quando, na verdade, o sindicato, por mais que até tenha uma diretoria que pode não ser do gosto de uma parte da base, ou muitas vezes ser uma diretoria que realmente não é tão combativa, vamos dizer assim, para ser generosos, quanto deveria ser, mas o que é importante é o instrumento. O sindicato, enquanto instrumento de luta, até hoje em dia, a classe trabalhadora não criou outro, não tornou outro possível. Então, na parte do movimento sindical, na parte da luta dos trabalhadores, vai ser uma tarefa mais árdua. Mas a mobilização no geral, tanto do movimento popular, comunitário, das mulheres e assim por diante, ela já vai começar a dar seus primeiros passos. O PCdoB está chamando já a partir desse sábado, junto com as demais forças vivas da sociedade, para começarem carreatas do impeachment. Fora Bolsonaro, a partir já desse sábado. Então, é importante o pessoal que nos escuta aí ficar atento, que deve estar circulando pelas redes sociais informação sobre o local de concentração, e é muito importante que participe, faça um esforço, participe, que é muito importante. A mobilização é que vai nos tirar dessa situação, é o que vencerá os golpistas que se perpetuaram desde 2016. Com relação ao banco de horas, é importante notar que ele também é um fruto direto do afastamento do sindicato. Porque hoje em dia ele é pactuado. Boa parte das coisas é possível pactuar do patrão com o empregado. Agora, veja bem a situação. Oficialmente, nós estamos com o quê? 10%, 12% de desempregados? Eu acredito que seja o dobro, mas vamos dizer que seja 10%, 12% de desempregado. Vai você que está nos escutando aí procurar um emprego. Chega lá numa vaga de emprego, você se candidata, tem aquela fila, porque afinal tem 10, 12, 15% de desempregados, e o patrão te diz, olha, eu contrato, mas eu só contrato se você assinar um contrato, assinar aqui comigo uma cláusula que vai ter banco de horas, e que teu horário de refeição vai ser 30 minutos. E é essa a situação. Sem um sindicato forte para estar ali sentando para discutir isso, é assim, é cara a cara. É você, trabalhador, de um lado, precisando de dinheiro urgentemente para comprar comida, para pagar aluguel, para pagar energia elétrica, água, e do outro lado o patrão te oferecendo as condições mais precárias possíveis, porque o alto índice de desemprego está aí, a fome está aí. Então, sem dúvida, é uma situação complicadíssima, mas a luta vai mudar essa lei. Eu tenho certeza disso. As condições estão se agudizando, a cada dia mais os trabalhadores estão se despertando para essa situação, e a partir do aumento da vacinação e da possibilidade das pessoas se reorganizarem, se reencontrarem pessoalmente, não só virtualmente como estão agora, as coisas vão andar. Eu acredito que o caldo vai engrossar. E é isso, inclusive, que o governo espera. Essa conversa desse procurador da Justiça, agora ameaçando com o estado de sítio, estado de defesa, isso aí é um recado, dizendo que eles estão sentindo que vai haver mobilização e que o governo passará por dificuldades. Eu acredito que, especialmente com a eleição do candidato da oposição na Câmara de Deputados. Então, é isso que eu tenho para dizer por enquanto. Quero agradecer ao espaço, novamente, que nos foi aqui disponibilizado. Agradecer a todos que estão nos escutando agora. E desejar a todos que, em breve, retomamos as lutas com esperança, com altivez. E, com certeza, venceremos. Mas não vai embora, né? Está se despedindo já, parece, Vanir? Porra. Nós temos dois craques aí, não que a nossa Maria Adriana não é, mas eu sei que a Maria Adriana, a nossa lutadora aí, inclusive foi candidata a vereadora pelo PCdoB aqui de Curitiba, a terceira mais votada no universo de 27, 26 candidatos a vereadores que o PCdoB lançou. Ela teve um bom potencial de votos no bairro, na zona norte de Curitiba, bairro Alto, né? E uma das recém-filiadas ao partido, e ela nos agradece pela sua participação aqui. Ela que é atuante no meio dos trabalhadores de bairros, né, Maria Adriana? Junto à igreja e tal. Então, ela está aqui nos enriquecendo. Mas os dois camaradas aí, Ivan Denir e Marcelo Silva, então, o Marcelo Silva, eu não chamo ele de doutor,
Desculpe, Vandenir, porque esses títulos aí, para mim, não consigo usar. Não adianta. É Marcelão ainda. São dois craques aí, têm conhecimento aí para falar sobre direitos dos trabalhadores, já que atuam no movimento, são sindicalistas. O Ivanir foi do sindicato da FASUBRA, dos trabalhadores da educação, não é isso? Depois o Ivanir vai falar. Das universidades, isso. E eu quero dizer assim, nós atuamos, eu e o Vandenir, atuamos pelo movimento sindical também, há 25 anos atrás, pelo Sindicato dos Vigilantes. E o Vandenir nos ajudou na época, em 96, 97, 98, e a gente atuava pelo Sindicato dos Vigilantes, Marcelão. E eu lembro, o Sindicato dos Vigilantes foi a terceira categoria que teve no Paraná, e eu sei que no Brasil também, uma das categorias mais atuantes em defesa dos direitos dos trabalhadores. Você pega algumas categorias que são de luta, ele pega professores, bancários e vigilantes, mas teve uma categoria, e eu quero fazer um paralelo com o que eu vou dizer aqui, e sempre foi aqui no Paraná, pelo menos, Marcelo, mas eu sei que aí no Rio Grande do Sul parece que ela é forte em Porto Alegre, dos comerciários, mas aqui no Paraná sempre foi pelegona, sempre foi reacionária, sindicato dos comerciários, e parece que no Brasil todo. Os trabalhadores que são representados por esse sindicato, de fato, sofrem muito. Não é à toa que o governo Bolsonaro entrou com tudo também, rasgando no direito dos trabalhadores que trabalham aos domingos, né? E parece, eu quero que vocês me contem depois, se foi aprovado o projeto, aí, uma emenda aí do governo Bolsonaro, de um projeto, sei lá como é que foi posto, de cortar o 100% de trabalho aos domingos, os 50%, parece que agora não tem mais isso. Ou seja, seria uma luta dos comerciários, dos trabalhadores no comércio, mas que não teve um respaldo pelo sindicato, que sempre foi, né, pelo menos no Paraná, muito pelego. Então, eu passo a bola para vocês depois. Eu quero só dizer que a Sidneia fala aqui, não conhecia direito ao movimento dos comunistas. Estou achando de muita importância os temas que vocês têm trazido e debatendo. Essa é a segunda edição, Sidneia Costa Curta. Na sequência, a gente vai estar falando muito aí sobre como é que pensam os comunistas, e essa é a proposta da nossa organização. Então, Marcelo Silva. Carlão, assim, a questão dos comerciários e outras categorias da iniciativa privada não é culpa dos sindicatos, mas sim justamente é o que a gente vem falando. O desmonte dos sindicatos, ela não é uma novidade, ele não aconteceu exclusivamente em 2017. Os comerciários no Paraná, por exemplo, sofreram um grande revés, os sindicatos comerciários. Eu tive o prazer de conhecer os companheiros comerciários de Curitiba, né, em especial o presidente dos sindicatos comerciários de Curitiba, que é um sindicalista de luta, sim. São companheiros de luta, são companheiros que dentro das possibilidades daquilo que é possível, fazem a luta do trabalhador. Mas, por exemplo, no Paraná, para vocês terem uma ideia, aconteceu um absurdo dos absurdos. O Ministério do Trabalho, lá atrás, há décadas atrás, na década de 90, se não me falha a memória, foi o único estado que foi permitido a criação de sindicatos de trabalhadores de shopping centers. Isso destruiu com a base dos comerciários em Curitiba, detonou com os sindicatos comerciários de Curitiba, e o pior, criaram o Sindicato Trabalhador em Shopping Center e criaram o Sindicato Trabalhador no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, do supermercado. Fracionaram a base dos comerciários de Curitiba, transformando o Sindicato de Comerciários de Curitiba numa fração da sua real representação. Isso foi uma maldade feita pelo Ministério do Trabalho ainda no governo Fernando Henrique. E foi o único estado que isso prosperou. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não deixamos acontecer.
não conseguiram fazer acontecer aqui pela mobilização dos sindicatos, mas aí o sindicato mobilizou, lutou, mas não foi possível. Absurdo. Shopping center é um lugar de instalação de lojas do comércio varejista. E conseguiram criar uma coisa aí no Paraná que serviu para desmobilizar a luta dos trabalhadores e dificultar a luta dos comerciários. Então, o problema não está no sindicato. O problema está justamente no que os governos anteriores a esse, que também tinham um viés neoliberal, permitiram que acontecesse. Absurdo completo que foi feito com essa categoria. Além disso, há uma pressão, a dificuldade, toda a dificuldade de mobilização que a gente vem conversando, né, já colocou, né, e imagina com a tua base fracionada. Então, isso foi terrível. A questão do trabalho no domingo, os sindicatos de comerciário, por exemplo, que eu conheço a realidade, que é aqui no Rio Grande do Sul, tem dispositivos nas convenções coletivas de trabalho regulando o trabalho no domingo. E inclusive, garantindo a remuneração para esse trabalho. Eu, sinceramente, não desconheço a situação aí, ou como está acontecendo hoje aí no Paraná, mas se não me falha a memória, as convenções eram muito semelhantes no Brasil inteiro, até porque os comerciários se organizam através da CNTC, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, e em nível nacional eles buscam uma padronização. Às vezes, os sindicatos, e isso é uma coisa muito interessante, eu conheço e tenho boa relação com entidades e com dirigentes sindicais das diversas centrais sindicais. Às vezes, num estado, uma central que é taxada, né, eventualmente, como não sendo tão de vanguarda, tão de luta, na verdade ela é. E tem dirigentes, em especial pessoas que atuam nas centrais e nos sindicatos, que fazem a luta do trabalhador. Conheço pessoas, tive o prazer, principalmente aí no Paraná, de conviver com grandes sindicalistas de diversas centrais sindicais. Um deles, o companheiro Paulo Rossi, que hoje, se não me engano, dirige não sei se é a UGT, ele antes era da SDS, eu acredito que seja a UGT hoje do Paraná. É o GT, eu acho que é o GT. O companheiro Paulo Rossi, que é um cara de luta, um cara de mobilização, né, de atuação junto ao movimento sindical, né? Por exemplo, eu falo isso porque é uma pessoa que eu tive um bom convívio aí no Paraná e mantenho amizade até hoje. E assim, na verdade, hoje o movimento sindical ele se encontra num momento em que as nossas divergências ideológicas, filosóficas, elas têm que ficar num canto. E nós temos que buscar as nossas convergências, em especial. O movimento sindical fracionado, dizendo, não, o meu campo é mais bonito que o teu, né? O meu gado é mais gordo e o teu é mais magro, não vai levar a nada, não vai chegar a lugar nenhum. Hoje nós precisamos unificar a luta, juntar todas as centrais e, graças à maturidade e à compreensão dessa situação que nós estamos vivendo, as centrais hoje estão, acho que na sua maioria, irmanadas, atuando de forma conjunta, inclusive em nível nacional, né? Porque o momento agora é de mobilização e união. É buscar as convergências e não as divergências. Porque divergências a gente já conhece. O movimento do trabalhador, ele é fracionado, tem essa sopa de letrinhas de partidos, essa sopa de letrinhas de centrais, porque o nosso debate se dá no campo filosófico e ideológico, não é no campo econômico.
O patrão, ele só tem uma coisa para discutir: vai dar lucro ou não vai? Vai dar dinheiro ou não vai? Não é verdade? Nós discutimos se tu é stalinista, se tu é trotskista, se tu é social-democrata, se tu é isso, se tu é aquilo, se tu é aquele outro. Só que aí, na hora de mobilizar, muitas vezes nós pensamos nas divergências. E aí o inimigo vem e toma conta do campo, né? E toma conta, inclusive, das nossas bases sociais, né? Porque quem elegeu o Bolsonaro não foi a burguesia. Quem elegeu o Bolsonaro foi o peão. E o peão votou no Bolsonaro porque ele se identifica com ele. Isso tem que estar claro na nossa ideia, tem que estar claro na nossa mente. Nós temos que compreender esse fenômeno social também. O peão não é coitadinho, não. Vai dizer que no Brasil, num país em que até o cachorro da rua tem um celular, tem acesso à internet, ele não é esclarecido? Ele não tem acesso à informação? Ele votou porque achou bonito? Não, ele votou porque se identifica com a maldade, com a morte, com o armamentismo, com o machismo, com o sexismo, com a homofobia, com o racismo. Isso tem que ficar claro também para o povo, para nós militantes, e o povo tem que se dar conta da vergonha que ele está passando. Chega de passar a mão por cima. E achar que não, aquela ideia maniqueísta. Não, lá tem os bolsominions malvadinhos e tem aqui os vermelhinhos bonzinhos. Não. Nós temos que ter autocrítica, que não foi feita até agora, por diversos partidos, inclusive companheirinhos nossos. Nós temos que ter autocrítica e temos que ter a leitura concreta da realidade que nós estamos vivendo. Que esse povo sexista, machista, misógino, racista, homofóbico, vota nessa gente. E nós temos que buscar a consciência das pessoas, e principalmente as pessoas que podem vir a ser esclarecidas, de que essa realidade não nos serve. Que a discriminação social, a discriminação racial, a discriminação pelo sexo, pela opção sexual, pelo gênero, isso não nos interessa. O que nos interessa é construir um país que tenha condições de prosperar, de que os nossos filhos, que as gerações que estão chegando, tenham a esperança de viver num país decente, de voltar a ter emprego, renda, saúde, educação, lazer, cultura. Essas são as grandes bases, as grandes questões que nós temos que enfrentar, eu acredito. A classe trabalhadora, ela não pode se fracionar. Ela tem que se manter unida e construir a união nas convergências que nós temos. Esse é o momento de união e de formação de uma grande frente. Uma grande frente com todas as pessoas que defendem a democracia. Inclusive com setores, eu acredito, com outros setores que não só a esquerda. Porque a esquerda não vai ganhar essa eleição sozinha. Que vai ganhar a eleição são os brasileiros. Aqueles que querem um Brasil de verdade, um Brasil que tenha esperança, tenha futuro e tenha inclusão social. Em especial, que tenha como bandeira máxima a dignidade da pessoa humana. Certo. Obrigado, Marcelo. Maria Adriana, a gente vai já encerrando esse ciclo aqui, essa rodada, depois a gente vai para as falas finais. Então, depois dessa fala, né, do Marcelo, que nos toca profundamente, o que dizer, né? Eu vejo que nós, enquanto esquerda, nós, enquanto comunistas, a gente tem que se aproximar cada vez mais das classes aí populares, da periferia, dos trabalhadores. Então, como o Marcelo falou, né, quem
quem elegeu o presidente que está aí foram, né, os peões e tal. Eu, nas minhas andanças aqui pela minha comunidade, porque eu desde 1987, eu trabalho no combate à fome na minha comunidade, né? Então, na década de 80, eu descobri que o bairro Alto tinha uma favela na beira do rio Atuba, e eu me achava pobre até então. A partir de 1980, quando eu conheço a favela do bairro Alto, eu descubro que eu não era aquela pobre que eu achava que eu era, que tinha pobres muito mais pobres que eu. E a partir dali eu comecei esse trabalho de combate à fome. Muitas pessoas passando realmente fome. E nos dias de hoje, essa fome, eu começo, parece que, reviver muito a década de 80 novamente. Eu continuo com esse trabalho até hoje, trabalho com famílias, né? E a fome está voltando, assim, com muita força. Esse básico, que está com o preço lá em cima, as pessoas não estão conseguindo ter acesso. E as pessoas, novamente, estão voltando a depender da caridade das igrejas, da caridade do voluntariado. Então, a gente vê que teve um período nosso aí que as pessoas estavam conseguindo conquistar aí o seu direito de humano, né, de poder se alimentar, a partir de uma proteção social. E agora a gente vê esse desmonte total, né, do trabalhador e das pessoas voltando a depender da caridade das outras pessoas. Então, falta consciência de classe, falta muito, muito, gente. E eu fico pensando em nós, enquanto partido político, enquanto comunista, que a gente levanta tanto essa bandeira da luta do trabalhador, da defesa da dignidade humana, da busca por igualdade. Às vezes eu fico pensando, será que a gente não tem realmente que se aproximar cada vez mais, né, desse povo que vota nesse tipo de candidato, desse tipo de presidente que está aí? Porque realmente esse povo que depende muitas vezes da caridade do outro, ele defende esse governo que está aí, defende tudo que está aí, acha que compactua com isso, acha que está certo tudo que está sendo colocado. E aí a gente vê essa grande falta de consciência de classe mesmo. O nosso trabalhador tem uma palavra muito perigosa, que é chamada de flexibilização, né? Flexibilização dos direitos trabalhistas. Será que o nosso trabalhador ele tem consciência do que essa flexibilização causa, prejudica, né, os seus direitos, prejudica o nosso trabalhador? Políticas neoliberais, né? Será que o nosso trabalhador tem consciência o que é um governo neoliberal, um governo que enfraquece a proteção do Estado para o trabalhador, para a população? Então, nas minhas andanças, eu vejo que as pessoas não têm nem ideia do que seja isso. Nem ideia, porque elas estão tão preocupadas em ter o que pôr na mesa lá para o filho comer, que isso não faz a menor diferença na vida delas. E a gente sabe que faz muita diferença. Então, eu acho assim, que também para nós, comunistas, é um grande desafio, gente. A gente está se aproximando cada vez mais das bases, se aproximando cada vez mais do povo, do povão, digamos assim, né? Eu não gosto dessa palavra povão, mas se aproximando do povo, do trabalhador, daquele que mais precisa, e falar, olha, vamos criar uma consciência de classe, eu estou aqui, desenvolver projetos para que a gente possa trazer a informação certa para o povo. Que nem o povo tem celular, né? Que nem os cachorros têm celular. Mas aonde que ele está indo buscar as informações? Né? Informações que chegam até ele. Então, esse projeto que o Maia teve como iniciativa aí das nossas bases, eu acho, assim, extremamente importante nesse sentido também. A gente está trazendo esses assuntos e, como a nossa live de hoje, super esclarecedora, olha quanta coisa. Eu mesmo hoje, nossa, como eu aprendi aqui com vocês sobre a questão do sindicato e tudo. Então, eu acho assim, que a gente está no caminho certo e a gente tem que estar tentando aprofundar cada vez mais esses nossos projetos, que não deixam de ser projetos de sociedade também. De ser um formador de opinião,
um politizador do povo, né? Para a gente tentar mudar essas realidades. Eu acho que seria isso, né? E não podemos dar adeus ao mundo do trabalho formal, né? Essa uberização da vida, a gente tem que rever muito isso e unir forças e lutar contra tudo isso que está posto aí e ser resistência sempre. Legal, Maria Adriana. E o Brasil que tinha saído do mapa da fome, e não é que saiu porque caiu do céu, saiu do mapa da fome, por acaso. Os 10 anos de governo, 12 anos de governo de esquerda, organizados pela frente de esquerda, dentro de, né, com a participação de sindicatos e centrais e tal, conseguiram tirar o Brasil através de medidas políticas inclusivas, de renda e de ganho salarial. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014, isso a ONU apontou isso, e agora entrou novamente, né, a partir do governo desse fascista que por hora ocupa o poder. Ivandenir. Camarada Maria Adriana, você tocou no final aí num assunto muito importante, que é como está sendo visto pelas pessoas a uberização da economia. Isso é uma coisa que nós temos que constantemente denunciar. É impressionante como hoje o grau de exploração que o capital está exercendo sobre os trabalhadores. O sujeito, ele tem que trabalhar 10, 12 horas em cima de uma motocicleta, sem ter direito a um vale-transporte, a um vale-refeição, a um seguro. Se ele cair, o problema é dele. Se ele for assaltado e roubar a moto, o problema é dele. Se ele precisar ir no banheiro, o problema é dele. Se ele quer tirar férias, o problema é dele. Essa é o sonho do capital moderno. A uberização. Eu acho que isso nós temos que combater e nós temos que dedicar tempo a esclarecer o que isso significa. Muitas vezes a gente passa por isso, considera uma vantagem, um avanço da tecnologia, mas, na verdade, é uma superexploração de uma parte significativa dos trabalhadores que estão aí. Trabalhadores extremamente precarizados, doutor Marcelo, que com certeza para nós será uma dificuldade a gente conseguir organizar um verdadeiro desafio, organizar na estrutura sindical vigente. Isso é um assunto que também a gente acabou fazendo muito debate lá atrás, lá naquele longínquo 95, 96, 97, 98, Carlos Maia, quando a gente estava lá no movimento de oposição dos vigilantes, quando a gente discutia a necessidade de fazer uma nova estrutura do movimento sindical, de pensar um sindicato que não deixasse de ter unicidade, não deixasse de ser um único sindicato por categoria, como infelizmente há setores do movimento sindical que erroneamente continuam insistindo na pluralidade sindical, mas que a gente organizasse de uma outra forma, organizasse por ramo, de uma forma mais abrangente, que pudesse englobar os trabalhadores, para evitar o que acontecesse, o que aconteceu no Sindicato dos Comerciários, como bem lembrou o doutor Marcelo, foi fracionado, porque a legislação prevê um sindicato por categoria. A partir do momento que o Ministério do Trabalho e Emprego, aliás, a Secretaria do Emprego, que agora pertence ao Ministério da Economia, entende que uma categoria profissional daqueles que pintam de amarelo o carro é um e os que pintam de vermelho é outra categoria, eu posso montar um sindicato dos trabalhadores que pintam de amarelo os carros e um sindicato dos trabalhadores que pintam de vermelho o carro. Porque essa é a lógica da legislação, uma legislação, claro, que teve grandes méritos lá em 1940. Precisamos avançar, precisamos melhorar a estrutura sindical. Nós precisamos arejar nossas entidades. Existe muita crítica que as pessoas se perpetuam nos sindicatos ad eterno. E isso realmente é um problema. A pessoa perde a natureza, perde a sensação de base. Eu tive, durante um mandato, numa federação sindical nacional. Fiquei um bom tempo em Brasília. Foi uma experiência fantástica, é incrível. Me trouxe uma bagagem muito grande, uma experiência de vida e uma vivência com diversas seres pensantes, formas de ver o mundo, que é enriquecedor. Mas não pude deixar de notar também que nessas estruturas há militantes que se perpetuam. O sujeito está desde 1982, ele é diretor liberado da federação não sei do quê.
Amigo, chega a uma determinada altura que esse diretor liberado da federação, não sei o quê, ele já não sabe nem mais como é que vive o pessoal da base dele, porque ele vive em outra realidade. Ele perdeu o tato, o cotidiano, ele perde a noção da realidade. Ele está acostumado a comer lá no Sabor Brasil, lá em Brasília, ele já não sabe mais quanto é que custa o PF da Tia Maria, porque está fora da realidade. E isso é um problema que também afetou o movimento sindical, e sobre esse problema que vicejou essa política de destruição do movimento sindical, que vicejou a propaganda contra o movimento sindical, que perpetua até hoje, que tem trabalhador que comemora quando o sindicato perde receita. Ah, agora aqueles vagabundos vão ter que voltar a trabalhar. É um pouco, passa pela cabeça de algum peão? Passa. Porque realmente existem situações complicadas no movimento sindical. A gente também não deve colocar uma peneira sobre esse sol. Agora, por último, eu gostaria de dizer, eu acho que já talvez seja a última intervenção que vai fazer antes da despedida, de que esse projeto que a gente está tentando construir de sociedade diferente passa pela organização dos trabalhadores, sem sombra nenhuma de dúvidas, porque a gente quer um governo, uma sociedade que seja dos trabalhadores para os trabalhadores, diferente da sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade dos patrões, dos burgueses, para os burgueses. E para que isso seja possível, não só essa luta do movimento sindical, ela é importante e fundamental, mas a luta do partido, a luta partidária, é mais importante ainda. Por isso, todos aqueles que estão nos ouvindo hoje nessa live, eu faço aqui um convite. Venha conhecer o PCdoB. Venha conhecer o partido que ano que vem comemora 100 anos de luta, com grande altivez. 100 anos em defesa do trabalhador, passando por todas as dificuldades nesses 100 anos, sem titubear, sem deixar nunca de defender a classe trabalhadora. Faça esse desafio, faça esse convite a todos. Entre no site do Vermelho, www.vermelho.org.br. Venha conhecer o PCdoB. Com certeza será muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem, Vandenir. Então vamos para as considerações finais dos camaradas todos aí. Marcelão, começando com Marcelo Silva, por favor. Primeiro, agradecer ao... Só uma coisa, o Marcelão você é gremista, né, Marcelo? Para que a gente torce em Porto Alegre? Grêmio, né, parece? Olha, cara, tu tinha pedido para não falar palavrão na live. Eu vou te poupar dessa por educação e que nós estamos com uma senhora aqui presente. A senhora. E outras senhoras aí presentes. Mas como tu é um grande torcedor atleticano, inclusive tem uma caveira tatuada aí nas costas, né? E tu já mostrou para os companheiros algumas vezes e tal, né? E no teu celular toca aquela Atlético, né? Eu sou torcedor do Esporte Clube Internacional, membro do movimento O Povo do Clube, né? Concorri a conselheiro do Esporte Clube Internacional agora na última eleição, maior eleição, acho que uma das maiores eleições da América Latina de clubes de futebol, né? Com quase 100 mil associados participando dessa eleição, aptos a votar. Sou suplente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional, né? Clube que eu torço desde que nasci, né? E isso é brincadeira também, o Carlão não é atleticano, né? Grande liderança da torcida Coxa Branca. Deixa eu mostrar o boné da nossa organização aqui, que é o eu quero uma camiseta e um boné, tá me devendo. Tá invertido. Só por causa dessa provocação. Movimento Organizado Curitibano, a gente dirige, junto com o Nilton e o pessoal aí, movimento de esquerda, de torcida organizada do nosso Verdão. Inclusive os três... pois não. Eu quero a camiseta e o boné da torcida, né? Que admiro muito o trabalho de vocês aí.
E, com certeza, os clubes de futebol, torcedor apaixonado pelo futebol, tem que ter consciência política, tem que ter consciência de classe e, acima de tudo, apoiar o clube. Né? Torcedor, eu apoio o meu time até debaixo d'água. Né? E é isso que a gente tem que fazer. Que também faz parte da nossa vida, do que nos traz felicidade, né? Às vezes, mesmo nos altos e baixos, né? Porque futebol é paixão, né? É uma coisa superior, assim. Em relação a... Eu fico muito feliz de poder reencontrar os amigos, o Vandenir, o Carlão, conhecer a Maria Adriana. Contem comigo nas lutas, né? Curitiba faz parte da minha história. Eu tive a honra de viver nessa cidade e conviver com pessoas maravilhosas, que eu conheci, grandes amigos, dentro e fora do partido, no movimento comunitário, no carnaval. Deixo aqui a minha saudação ao grande mestre Divino, né, que é um dos principais mestres de bateria, compositores de samba-enredo do Brasil, que mora em Curitiba, membro da ala de compositores da União da Ilha, meu grande irmão, meu grande parceiro, inclusive meu parceiro de samba. Eu também sou compositor de samba-enredo, cantei em escola de samba aqui no Rio Grande do Sul, participei ativamente do Carnaval aí de Curitiba, que é maravilhoso, né? Apesar de ter gente que diz que Curitiba não tem carnaval porque não conhece Curitiba e que não conhece o carnaval e o samba em Curitiba, né? Bairro Alto tem aquela escola de samba fantástica, né? Que eu tive o prazer de conhecer, né? Fui muito feliz no período que a gente viveu em Curitiba. 5 anos de muita felicidade, mas eu tinha uma missão aqui para retornar ao Rio Grande do Sul, né? Questões particulares, questões religiosas, questões, enfim, da vida, né? Mas Curitiba ficou com um pedaço do meu coração. Em breve, assim, passada essa pandemia, eu quero visitar vocês, quero comer aquele churrasco de curitibano, tá? Que o de gaúcho eu como toda hora. Mas aquele bifão, né? Como é que Costelinha de frango? Não vem costelinha de frango, não vem me enganar. Eu quero o filé aquele filézão que vocês fazem na grelha, né? Eu adoro. Filé de igreja. Eu gosto disso, cara. Né? Eu gosto muito de Curitiba, eu gosto muito do povo, das pessoas que eu conheci. Tive o prazer de participar do movimento comunitário aí na base da Boa Vista com o Carlão. Né? A gente fez muita reunião fim de semana, movimento hip hop. Marcelão, lembra o churrasco que nós fizemos lá na base, lá no bairro, aqui no bairro, Boa Vista? Aí fizemos a carne, o pessoal estava tudo ali, teus filhos estavam ali, tua esposa estava ali, a Zulene, a minha ex na época. Aí, cadê o Marcelão? Eu procurava o Marcelo, e não sei o que, fui encontrar lá no canto, com um prato, com um braço de carne desse tamanho, meio metro. Eu falei, Marcelo, vem para cá. Falou, Maia, esse é o momento que eu me isolo aqui, para poder comer sem ficar falando. Senão eu não comia. Maravilhoso, cara. Nós participamos do movimento hip hop juntos. Eu e o Carlão fundamos a O Negro no Paraná, lembra, Carlão? Isso, em 2000, há 15 anos atrás, aí os negros não se movimentavam. Eu falei, Marcelão, eu conheço 10 negrão aí, 15 caras aí. Vamos montar o Negro, União dos Negros pela Igualdade. Marcelão nos ajudou aí, tocou a bola depois. Acabou tudo já, mas na época... Cara, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz e contem sempre comigo. Grande, Marcelo. Maria Adriana, suas considerações finais. Já estamos 1h30, pessoal, e passou que a gente nem viu. Bom, minhas considerações finais são de que eu poderia passar a noite inteira aqui conversando com vocês, de tão bom que é, e quero agradecer, assim, de coração a presença de cada um, o conhecimento hoje que o Marcelo passou para nós, o Ivan Denir,
né? Então são temas tão importantes, vocês com uma bagagem tão grande de conhecimento, né? Hoje nos abrilhantaram e com certeza todos saem ganhando, né? Então eu me sinto muito privilegiada por esse projeto. Obrigada, Maia, pela tua iniciativa mais uma vez. Obrigada aos camaradas, obrigada a todos que nos acompanharam, que participaram, né? E é isso, gente. Hoje eu termino agradecendo a todos e a todas. Uma boa noite para todos e todas. E até semana que vem, né? Boa noite. Até mais, Maria Adriana. Então lá, Ivanir, fecha aí. É isso, eu não quero ser repetitivo, mas novamente agradecer a oportunidade, saudar a iniciativa do Carlos Maia, uma ótima iniciativa, essa ideia da gente ter toda quarta-feira um papo sobre um tema específico, uma opinião dos comunistas e o que a gente acha sobre e como o partido pode contribuir de alguma forma sobre uma questão da conjuntura, apresentando para muitas pessoas que às vezes não conhecem direito, têm uma visão às vezes deturpada, passada pela mídia, e escutar diretamente da nossa boca o que é, o que não é, o porquê que é, e descobrir que a gente não é um bicho papão, que a gente não come criancinha e nem faz sabão de velhinho. Pelo menos eu acho que a gente não está fazendo isso por enquanto, né? Mas quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora, agradecer especialmente a Maria Adriana, que abrilhantou esse debate, ao Marcelo Silva, que com certeza trouxe um grande conhecimento e aprofundou muito a nossa conversa, pela sua larga experiência no movimento sindical e na advocacia trabalhista para esse segmento especial. Novamente saudar ao Carlos Maia, que teve essa excelente ideia e que tem, com bastante brilhantismo, conduzido o debate aí. E agradecer a todos e desejar uma boa noite. Muito bem, pessoal, vamos fechar aqui dizendo o seguinte: toda quarta-feira a gente vai estar no ar aí com Opinião Comunista. A gente já tem aqui a Maria Adriana, que vai estar conosco sempre, junto com o Ivanir, que são os titulares da nossa programação aí, sempre trazendo um convidado, como o Marcelo Silva, que é o nosso irmão aí, que não precisa falar mais dele, porque a gente já jogou muita confetinha, como que é? Serpentina e confete nele. É um ser humano de grande quilate. Para nós é uma honra e satisfação de ouvi-lo aqui, Marcelo. Você tem que participar mais conosco. Quero dizer o seguinte: naquele famoso livro de Marx, né, chamado Manifesto do Partido Comunista, não é o Manifesto Comunista, é o Manifesto do Partido Comunista, lançado por Karl Marx e Friedrich Engels, 1848. Ele iniciava no livro dizendo o seguinte: um espectro ronda o mundo. O espectro do comunismo. O espectro seria um fantasma. O fantasma ronda o mundo, o fantasma do comunismo. Todas as potências se unem contra esse fantasma. Aí Marx continua dizendo: todos se unem para conjurá-lo, para combatê-lo. Aí Marx dá sequência dizendo o seguinte: já está mais do que na hora os comunistas dizerem para que nós viemos. Isso há 150 anos atrás, na 1848, 170 anos atrás. Então, a gente, seguindo essa ideia de Marx, diz o seguinte: já está mais do que na hora dos comunistas falarem o que pensam. A gente não tem falado, os comunistas não estão dizendo o que pensam, não porque não querem, não porque não têm o que falar, mas porque tem poucos espaços abertos para esse contingente que é o nosso, dos comunistas. Então, como Marx, como Lenin também, que fez a Revolução Russa, utilizou o rádio, a gente utiliza para falar para os trabalhadores isso há 100 anos atrás. Na Revolução Russa, os comunistas aqui no Brasil e no mundo devem utilizar a internet para se comunicarem. Aí tem que perder a timidez. Aqui ninguém é radialista, ninguém é... Eu sou estudante de comunicação agora que estou entendendo, pela Universidade Federal do Paraná, estou entendendo um pouquinho esse mecanismo todo, mas a gente tem que se esforçar. Os comunistas têm que falar, todo mundo tem que falar, os trabalhadores. E a gente está disposto a isso. Portanto, toda quarta-feira aqui, camaradas, a gente vai estar à disposição da classe trabalhadora sempre. Quero dizer uma boa noite a todos e fazer a saudação revolucionária, que é o punho erguido, cerrado da classe trabalhadora do socialismo. Abraço a todos. Salve.
são vítimas da fome, de pé famélicos da terra, da ideia chama já consome.